Boa tarde a todos. Hoje nós temos o prazer de receber o Dr. Vladimir Jesus Traiva Airoldi. É um prazer, Vladimir, receber você aqui para nos dar esse seminário. O Vladimir é pesquisador do INPE e colaborador do LANF de longa data. E hoje ele vai falar a respeito de produção de filmes de DLC, que ele tem uma produção bastante ativa e interessante a respeito disso. E hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre esse assunto. Vladimir, obrigado e passo para você a palavra. Obrigado, Tiago. Eu que agradeço vocês por essa oportunidade. Naturalmente que essa minha apresentação ela é, de certa forma, bastante simples, ela não entra em detalhes sobre o assunto, mas, naturalmente, depois a gente pode entrar em detalhes com as perguntas, ou, particularmente, depois, quem tiver algum interesse em detalhes, nós podemos conversar também. Mas o propósito seria até, seguindo o pedido do Tiago e do Manfredo, mostrar o que nós estamos fazendo, até para que a nossa cooperação pudesse se estender um pouco mais, a gente puder trabalhar um pouco mais do ponto de vista acadêmico, publicar, enfim, porque eu vou mostrar aqui, vocês vão verificar que temos bastante coisa que dá para fazer com essas vossas técnicas de caracterização avançada, nucleares, etc., né? Então, eu acho que eu coloquei também os nossos alunos aqui também em contato, eu já vi que alguns deles estão assistindo, para que a gente possa interagir, né, independentemente da área da nossa equipe aqui, tá? Bem, pessoal, naturalmente, vou fazer uma apresentação relativamente 45 minutos que eu tenho, né, Tiago, relativamente longa, mas os textos meus aqui estão todos em inglês, que a maioria das minhas transparências estavam em inglês, e eu acabei, então, deixando tudo em inglês. Acho que não tem problema, né? Mas se alguém quiser também me interromper, pode me interromper, que a gente vai conversando à medida que a apresentação vai evoluindo. Então, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o que nós fizemos de melhoria nas propriedades dos nossos filmes de DLC, né? DLC é a sigla de Diamond Light Carbon, porque ele é único, né? Uma patente que nós, inclusive, fizemos aqui em São José dos Campos. É nova, uma técnica relativamente nova de obter diamante DLC. Ele vem com algumas propriedades bastante melhoradas, e agora, então, está nos instigando a buscar alguns processos de caracterização mais avançado também, que a gente possa até entender um pouco melhor o mecanismo de crescimento desses filmes de DLC. E vou falar um pouquinho no final também sobre o diamante CVD monocristalino. Tem algumas aplicações interessantes, e quem sabe também essas técnicas nucleares podem também nos auxiliar a encontrar defeitos, né, que é uma coisa, esses defeitos, dislocations, né, de estrutura cristalina. No caso do diamante monocristalino, como ele é crescido por um processo de deposição química na fase vapor, então aparecem certos defeitos que a gente não consegue ainda esclarecer. Então, vamos ver como que a gente pode interagir também. Então, o conteúdo é mais ou menos, vou mostrar rapidamente a nossa motivação, o que é esse sistema DLC, que é pulsado, onde nós temos uma deposição de filme num regime de não colisões, que é isso que traz todo o diferencial do nosso filme, mostrar um pouquinho do modelo na qual nós estamos empregando aqui, que está funcionando, e os resultados, né, sobre adesão, taxa de crescimento, coeficiente de atrito, dureza, e o filme em multicamadas que nós estamos obtendo. Isso é muito importante porque, dependendo da aplicação, às vezes um filme muito espesso é importante. E o DLC, para a gente crescer esse filme em muito espesso, é muito complicado, porque o estresse que é gerado é muito elevado, então, quando ele passa de 2, 3 microns, ele já explode na superfície, e a gente não consegue aumentar. No nosso caso, fazendo com multicamadas, a gente acaba quebrando a memória de crescimento do estresse, e desde que essa multicamada seja conveniente, seja devidamente depositada, a gente quebra essa memória e a gente consegue crescer filmes de até 20, 30 microns de espessura.
E nós também fizemos um conceito um pouquinho novo, que é um processo de você trabalhar com plasma em baixa pressão, nesses casos aqui, é muito difícil, né? Pressão abaixo, aí, digamos, de 10 a menos 3 torr, por exemplo. E aí, fazendo uso de um ignitor permanente, que é um ignitor, no fundo, gasoso, um buffer gasoso, a gente consegue. E depois, então, falar sobre o diamante monocristalino. Quais são os problemas que a gente o que nós estamos enfrentando hoje, né? E, naturalmente, à medida que eu vou falando aqui, eu vou falando de algumas aplicações importantes da qual a gente vai obtendo. A nossa motivação sempre foi, né, desde já há 20 anos nessa equipe, né, que é o Diamond Relate Materials, que a gente trabalha tanto com assunto científico, tecnológico, né, e fazemos questão de fechar a rota da inovação. Nós somos uma equipe hoje, somos 2 pesquisadores, com 3 pós-docs, 11 estudantes de doutorado e 4 de mestrado. E temos também aqui alguns alunos de IC começando. Esse é o número total já de graduados na equipe. A gente conta com a ajuda da FAPESP, CNPq, CAPES e FINEP. Aqui a gente tem uma ajuda muito grande dessas 4 instituições. E, naturalmente, além das nossas publicações, o que é importante aqui é que nós já trabalhamos com 109 projetos diferentes, fizemos 14 patentes, já passamos por 3 temáticos da FAPESP, mas, além disso, tivemos projetos PIPs também, que são projetos industriais, né? Também é subvencionado pela FAPESP e pela FINEP, que isso redundou na criação de algumas companhias, voltado para essa área, né, de DLC e diamante. Essa aqui, para ter uma ideia, são alguns dos componentes que nós temos hoje já no mercado, né, é muito importante. No espaço, eu posso até adiantar, aproveitando até que o Amazônia 1 foi lançado com sucesso, ele está operando lá, né, toda a parte de lubrificação sólida, que foi feito com filme de DLC, então foram cerca de 96 peças, entre peças que vão ajudar na abertura do painel solar e assim por diante. Tudo onde vai dobradiças, onde vai movimento, toda a parte onde necessita movimento de metal-metal, foi colocado o lubrificante sólido de DLC e nós fizemos aqui no nosso laboratório. Temos alguns projetos desenvolvidos na área de óleo e gás, né? Eu vou passar um pouco mais rápido aqui, senão fica muito longo. Na parte aqui também de dentista, dentista, médico, a parte de automobilística, né? E em geral tem cutelaria, outros, você veja que vai desde disco de cortador de queijo até, por exemplo, engrenagens de motores, passando por cortador de absorventes, etc. Então, filme de DLC, como nós estamos obtendo uma dureza maior do que os convencionais de mercado e também com uma aderência muito grande na maioria dos metais, até proporcionado por esse sistema de deposição em baixíssima pressão, né, em regime de não colisões, nós estamos aproveitando realmente a energia do íon de uma forma muito mais eficiente e os filmes estão ficando mais aderentes. E esse é um trabalho muito interessante, que dá para a gente ver, também estudar o porquê que esses filmes são mais aderentes e ir lá nas intercamadas, nas proximidades do substrato e identificar a concentração e profundidade desses íons no próprio substrato. Nós temos com o DLC, nós estamos trabalhando hoje com mais de 20 novos dispositivos em estudos, né? Muito variados, depois posso falar sobre alguns deles, e com o diamante CVD monocristalino, as nossas aplicações agora almejadas são alguma ótica para lasers de alta energia e raio-x. Nós temos um contato forte, por exemplo, com os Sirius, né? Dispositivos para as chamadas betas baterias, né, que é a nova geração, são as baterias nucleares, né, que estão começando a aparecer com uma intensidade muito grande do ponto de vista acadêmico e já com alguns protótipos, né? Nós estamos trabalhando com isso. E por que o diamante é muito importante? O diamante, na verdade, é o único material que resiste realmente à ação das radiação, das radiações nucleares, né? Então, funcionar como barreira. Então, fabricar chapinhas de diamante monocristalino
absolutamente necessário para esses dispositivos de baterias nucleares. O importante dessas baterias são baterias com vida infinita, né, 100, 500 anos e assim por diante. E os dispositivos, né, de microeletrônica, sensores, e mesmo para joalheria. Bom, esse aqui é o nosso sistema, né, um deles que nós temos aqui, né, no INPE nós temos 3 sistemas, depois eu numa das transparências vou mostrar, e na empresa a gente tem também algo muito parecido. Esse aqui, então, à esquerda aqui é o esquema do reator montado, com um monte de substratos, né, e ele tem com esse sistema de catodo adicional aqui, devidamente calculado, com uma área de transparência adequada, a gente consegue fazer um confinamento de íons aqui internamente, e com um plasma, com uma pressão de 5 vezes 10 a menos 4, por exemplo, nós temos uma boa estabilidade do plasma interno aqui, com uma deposição tridimensional. Além da deposição tridimensional, ela é uma deposição bastante uniforme em todo esse volume, em todo o volume da câmara aqui. Então, isso aqui é uma descarga característica do argônio, que é o gás que a gente usa para fazer a limpeza física inicial. É um dos gases que a gente usa também como um gás buffer, como ignitor gasoso, né? Em concentração extremamente baixa. Eu vou mostrar depois um pouquinho da física, pelo menos dos resultados que a gente tem obtido quanto a isso. O silano é um dos gases que a gente usa como interface para obter a aderência do filme ao substrato. E o metano, e o acetileno, que é o gás precursor do átomo de carbono, da onde a gente tira a estrutura diamantífera. Isso aqui é uma câmara característica, né, com o plasma ligado aqui. Ela tem que operar naturalmente com uma pressão residual de até 10 a menos 6 torr, né, para que a gente garanta uma boa limpeza da câmara, e a operação dela durante o full time é 4 vezes 10 a menos 4, 10 a menos 3 torr no máximo, é a pressão de operação de crescimento dos filmes de DLC. Fisicamente, o que nós temos aqui, então, é um sistema, o sistema convencional de crescimento de DLC, justamente isso que está aqui à nossa esquerda, que é o PSVD convencional, a uma pressão em torno entre 5 vezes 10 a menos 2 e 10 a menos 1 torr, a gente teria aqui uma representação simbólica aqui, com, digamos, X eletronvolts, né, dos íons, porque tem muita colisão, um regime de colisões bastante forte aqui, que é mais ou menos regido por essa equação aqui. Então, se a pressão for relativamente alta, naturalmente a energia do íon vai diminuir com o inverso da raiz quadrada. Enquanto se a gente vai para uma pressão muito baixa, da ordem 10 a menos 3, como é o caso aqui, a gente já consegue multiplicar por aproximadamente 10 vezes a energia do íon já num regime de quase que sem colisões. E depois, utilizando aqui o ignitor gasoso, nós vamos para uma pressão em torno de 4 a 5 vezes 10 a menos 4 torr, aumentando ainda mais a energia do íon. Então, esse apenas resumindo, né, o porquê que a gente tem um sistema de deposição em regime de não colisões, e com isso ele fica um sistema tridimensional e bastante uniforme dentro da câmara, onde a gente confina, né, íons e elétrons. Então, esse aqui é o modelinho de deposição, nada mais é do que uma fonte de alta tensão, que pode variar desde até 8 kV, de 8 a 12, 15 kV. Nós temos uma região aqui, que é a região de deposição da interface, onde nós vamos fazer a primeira fase, que é a aderência do filme ao substrato. Normalmente, nós utilizamos aqui um filme de silício, utilizando, por exemplo, o gás silano, pode ser outros tipos de componentes que tem o silício, né, que serve também, e depois a gente passa a crescer o DLC a uma pressão também muito baixa, só que aqui é um sistema, né, inteligente, onde a fonte muda, nós podemos mudar a largura de pulso e também a amplitude do pulso, para que a gente obtenha a propriedade do filme o mais otimizada possível. Aqui embaixo, então, está representando o substrato, a intercamada, aqui, naturalmente, um gradiente, onde a gente passa do filme de silício, que dá aderência ao substrato, para o filme de carbono.
não dá para depositar o filme de carbono diretamente sobre o metal, que a aderência fica muito baixa, né? Então, e aqui nós estamos representando aqui, então, o escoamento dos gases que a gente está usando. No caso aqui, por exemplo, estamos usando o argônio, o silano e o acetileno. Mas poderia ser outros gases também adicional, dependendo do tipo de filme que a gente quer obter, o mixing do filme que a gente quiser obter. Isso é controlado durante todo o processo de crescimento. Esse aqui já seria um aprimoramento, né, onde nós estamos crescendo o filme em multicamadas. Observem aqui, a gente tem o pulso inicial para obter a alta aderência aqui, né, dependendo do substrato, esse pulso pode ser maior ou menor, maior ou menor, mas o fato é que a gente consegue alternar, né, entre intercamada e filme DLC, intercamada e filme DLC, e depois eu vou mostrar o resultado disso lá embaixo. Aqui nós estamos fazendo uma oscilação, né, do gás em azul aqui, que é o silano, né, para que a gente vá obtendo essas intercamadas. Essas intercamadas também pode ser obtida você crescendo o DLC, mas variando as condições de da fonte e pressão interna do reator e assim por diante. Você pode obter filmes com propriedades diferentes aqui. E o propósito disso é você quebrar a memória, né, do estresse que o filme começa a ter aqui. Ele passa por uma intercamada de um outro filme ou do próprio DLC com propriedades diferentes, e você vai, então, crescendo um filme de multicamadas, onde a última camada aqui vai ter exatamente a mesma propriedade da primeira. Ou, se você quiser obter multicamada com propriedades diferentes, também pode ser. Então, e é muito importante, porque dependendo do gás que a gente usa, esse filme pode ser altamente hidrogenado, a gente pode dopar com outros tipos de átomos, colocar um organometálico e também dopar com metais e assim por diante. Daí a importância das técnicas de caracterização, onde a gente pode determinar a concentração de hidrogênio, flúor e outros átomos que a gente coloca, o próprio argônio, né, que acaba, de certa forma, se for em grande quantidade, ele pode realmente interferir de uma forma apenas intersticial, né? Mas ele pode interferir na estrutura do filme, e a gente gostaria de entender melhor todos esses mecanismos envolvidos durante o processo de crescimento. Esse aqui é a mesma coisa, daí a importância, né, do porquê que a gente coloca uma intercamada, né? Então, temos substrato, intercamada, filme DLC, intercamada, e assim por diante. Ocorre que o filme que a gente obtém hoje é em torno de até 35 gigapascal de dureza. O filme de DLC é bastante comum no nosso reator. E a dureza, para a gente casar a dureza do filme com a dureza, por exemplo, de um substrato aqui de aço, que seguramente é menos que 2 gigapascal, por exemplo, nós teríamos que haver um casamento aqui de algumas propriedades, né, que seria da própria dureza e do coeficiente de expansão térmica, né, no caso do DLC, em torno de 1 a 3, 10 a menos 6, enquanto o do aço, por exemplo, é de 9 a 12, né? Outros metais aí chega a ser 20, né? 10 a menos 6. Então, a necessidade desse casamento, daí a necessidade dessa interlayer não ser apenas um átomo reativo, mas, além disso, ele tem que ter também propriedades para casar o substrato com filme de DLC, como é o caso da dureza e expansão térmica. Do lado aqui, então, a gente mostra, aqui seria o filme de carbono, né, e aqui a interface, aqui é um substrato de aço, né, mostrando o ferro, e, naturalmente, nessa região de interface aqui teria o silício. Isso aqui é um espectro de EDX convencional, simples. Esse aqui, então, a gente mostra, né, esse aqui é um filme de DLC. Vocês observem que a gente tem aqui o filme, aqui o rama, né, do filme de DLC com silício. Aqui nós temos o espectro rama do filme apenas da intercamada de silício, e aqui o espectro rama do filme de DLC hidrogenado. E então, nós passamos a estudar esse filme, né, o rama, a espectroscopia rama já é uma boa técnica de caracterização, que além dele nos dar essa assinatura do filme, e a espectroscopia de espalhamento rama, ele também fornece alguns dados sobre a estrutura,
como eu estou mostrando aqui a questão da intensidade da banda D aqui e a intensidade da banda G. Como isso aqui é uma estrutura de carbono, isso aqui é bem representativo, é uma assinatura muito boa do nosso filme de DLC. A gente consegue, inclusive, chegar à conclusão de qual a densidade de hibridizações SP2, SP3 e mesmo SP1 que a gente tem no filme produzido. Então, para terem uma ideia, aqui é, por exemplo, um substrato de nitinol, né, que é níquel titânio, né, e estamos fazendo uma análise, por exemplo, de XPS, e a gente observa que, para obter, então, uma boa aderência, obviamente, no substrato, o silício tem que ir lá e reagir com o níquel. Então, essa é a ligação química que a gente encontra fazendo uma análise de XPS. E aí, sim, encontrar essa densidade, né, de silício na superfície do nitinol, né, é muito importante. E qual é a densidade também de reações de substância que se formam, né, entre níquel e silício, níquel e titânio, também é muito importante. Daí, talvez seja uma coisa até nova, que talvez, por exemplo, um RBS pode nos ajudar bastante, em técnicas nucleares, eventualmente pode nos ajudar bastante, identificando melhor a quantidade desses átomos que estão lá, tanto do ponto de vista de átomos ligados, como também não ligados. Nos interessa tudo isso. Esse aqui, por exemplo, é no caso do aço, né? Aqui nós temos aços com grande quantidade de carbono são aqueles que tendem a ter uma aderência maior, justamente devido a essa ligação carbono-silício, né? Então, é onde a gente tem, no caso do ferro, né, aqui, como estou mostrando aqui, a gente não encontra, pelo menos ao nível de detecção do XPS que nós utilizamos aqui, nós não encontramos nenhuma ligação ativa. Então, essa aqui é uma imagem 100, uma imagem de microscopia eletrônica de varredura, né, em filmes de DLC, na seção reta de um filme DLC. Você cresce um filme por exemplo, num determinado substrato e depois quebra esse substrato, ou então corta ele e depois faz um polimento, né? E a gente então consegue ver aqui 2 camadas, aqui 3 camadas, 4 camadas, 5 camadas, né? E a gente determina também o quanto que esse filme com N camadas está aderente, qual o coeficiente de atrito, que é o que eu passo a mostrar para vocês aqui. Nós temos uma técnica, por exemplo, de determinar se o filme ele está relativamente aderente, né? E a gente pode correlacionar essa técnica, determinação da aderência, com também dados que a gente vem obter com outras técnicas de caracterização, determinando as concentrações de silício, enfim, que tipo de ligação química que a gente tem nessa interface. Aqui, naturalmente, é uma indentação de a Rockwell C, né, 1.500 newtons, ou seja, a gente pega uma pontinha de diamante com um ângulo de curvatura de 200 microns, e a gente faz a penetração na superfície do filme. Ele vai, naturalmente, afundar alguns milímetros, né, e vai mostrar que, na verdade, esse diâmetro aqui é em torno de 1 milímetro aproximadamente, né, que ele fica no final, e a gente notando, se o filme não descola das bordas, é porque ele está bem aderente. Se ele começa a rachar muito, ele está muito bom, mas nem tanto. E à medida que ele vai avançando para essas áreas aqui, você vai verificar que se não tiver aderência, a gente descobre rapidamente. Daí a gente passa a fazer mudança nos parâmetros. Então, é um tipo de medida bastante grosseira que a gente tem, né? Nós gostaríamos de avançar um pouco mais nisso, dar uma contribuição um pouco mais fundamental nessa questão do estudo de aderência. Daí o porquê que eu mostrei essa técnica de obtenção de uma medida, né, de uma avaliação, não é nem uma medida quantitativa, é uma medida mais qualitativa da aderência. Então, isso aqui é basicamente alguns filmes que a gente mostra, né, um Rockwell C de 1.500 newtons, com filmes em diferentes materiais, né, com diferentes camadas e assim por diante. Isso aqui, na verdade, esse aqui são uma única camada, e esse aqui são com 5 camadas em diferentes substratos. E a gente nota aqui, por exemplo, que no nitinol, tanto uma única camada como 5 camadas,
é onde a gente obtém a melhor aderência, porque tanto o níquel como o titânio, eles contribuem bastante para a aderência. O silício reage bastante. Enquanto com ferro não é tanto assim, embora a gente descobriu algumas maneiras já de conseguir essas aderências, né, na qual a gente pode aí depois discutir um pouco mais. Esse aqui, por exemplo, já são filmes com 10 camadas, né? Veja, ele está bastante espesso, é um filme com uma espessura de em torno de 10 microns, e aqui a indentação. Observem que o filme está com uma aderência brutalmente forte, tanto é que os 1.500 newton na ponta de diamante que foi colocado aqui, né, de força, ele rompeu uma das camadas aqui externa, né, mas o filme mesmo, ele não descolou do substrato. Daí a importância dessa técnica CVD com essa possibilidade de crescer em baixíssima pressão. Isso aqui são, novamente, né, são mais filmes DLC em nitinol, esse aqui também com cerca de 10 microns de espessura, né, e aqui também uma outra variação, que são filmes que a gente pode crescer muito filmes com muito finos, com muitas camadas. Então, esse aqui, por exemplo, são um filme de 25 camadas e bastante fino. Então, estudar, por exemplo, a interferência de cada uma dessas camadas muito finas, né, de alguns de fração de menos que uma dezena de nanômetro, por exemplo, né, estudar como que essas camadas, elas ajudam em manter o estresse muito baixo, é uma coisa muito importante, e a aderência, né, quanto maior for a espessura do filme, mais fácil ele ficaria de delaminar. Então, qual seria o nosso limite de crescer um filme de, digamos, não de 20 microns, né, 20 microns, 10 microns, mas crescer um filme de 100 microns, por exemplo, se queremos fazer uma proteção de uma superfície ad infinitum numa determinada superfície de metal, né? Por exemplo, como é o caso das explorações de pré-sal, onde você manda um dispositivo lá para baixo e você nunca mais vai poder obter de volta. Então, ele tem que ir e funcionar para sempre. Então, são coisas interessantes para se estudar. E aqui, então, justamente olhando esse filme, né, de 5 camadas e 25 camadas, muito finas, né, a gente observa, isso aqui já é, eu estou exemplificando uma outra técnica de medida de aderência. Essa aqui, então, é uma técnica de scratch, né, tribológico, numa superfície, por exemplo, de aço, né, 304, aqui observando com 5 camadas e 25 camadas, exatamente o mesmo filme, com as mesmas propriedades. A gente nota que à medida que a gente vai aumentando, né, a camada, pelo fato de o diamante ser bem mais duro do que o substrato, a gente vai aumentando e a gente vai acabando melhorando a propriedade do revestimento numa superfície que é exatamente a mesma. Então, o filme, a superfície fica melhor protegida num filme com mais camadas do que com menos camada, e assim por diante. Aqui, então, entram aí alguns dados, né, onde a gente mostra que o modelo está funcionando bem, né? Aqui eu estou mostrando o coeficiente de atrito, né, em cada uma das camadas, né? No número, por exemplo, esses filmes aqui foram obtidos com cerca de 1 micron por camada, cerca de 10, 11 camadas. A gente observa aqui que o coeficiente de atrito não muda, né, em relação, mas o mais importante é isso daqui, né, o estresse do filme, né, porque à medida que a gente vai crescendo o filme, o estresse tende a aumentar, e aumenta muito. O fato dele mostrar aqui que ele variou o estresse aqui em gigapascal de 0,8 para uma única camada de DLC, e ele se manteve praticamente constante, na verdade, com um leve aumento aqui, até a 11ª camada, esse é um dado realmente extremamente importante. Então, digamos, se a gente quiser crescer filme com 50 camadas, eu diria que é bem possível, né, crescer um filme com 50 microns de espessura, se esse comportamento se mantiver. Aqui a gente mostra a dureza, né, do filme também sobre um substrato de nitinol. A gente nota aqui uma dureza, em cada uma das camadas a gente vai mantendo todas
a dureza em torno de 30 gigapascal, por exemplo, né, é um dos exemplos que a gente tem utilizado. Essa dureza, naturalmente, depende um pouco das propriedades de alguns parâmetros que a gente coloca lá, que é o duty cycle o duty cycle do pulso, também a amplitude do pulso, né, e assim por diante. Aqui é a taxa de deposição. A gente nota que a taxa de deposição, ela varia aqui de 1 até 3 microns aproximadamente, de acordo com nesse intervalo de tensão que a gente está colocando aqui, que é de 500 até 1000 volts, por exemplo. A gente nota que existe um máximo em torno de 800 volts de tensão. Isso para um determinado tipo de pulso, de duty cycle, né, de largura do pulso. Se a gente mudar a largura do pulso, essa curva também pode mudar, e vai por aí afora. Então, eu estou mostrando apenas alguns exemplos. A taxa, por exemplo, de desgaste, como era de se esperar, quanto mais duro for o filme, né, naturalmente menor é a taxa de desgaste, né, o que vem corroborar com o gráfico anterior. Em termos de rugosidade e coeficiente de atrito medido aqui, né, é bastante interessante também, porque a gente nota que a rugosidade média do filme, né, a rugosidade média do filme, ela se mantém melhor, a melhor também é na região onde a gente obtém os melhores parâmetros de crescimento, como também de dureza, né? Então, isso, a natureza foi extremamente gentil conosco. Como também o coeficiente de atrito, né? Então, para esse filme especificamente, a gente obteve também o menor coeficiente de atrito justamente na região onde nós temos a melhor dureza. Então, para essa técnica que nós estamos utilizando, nesse caso específico, a natureza está sendo extremamente gentil conosco. Aqui, só para mostrar ordens de grandeza, né, que para nós é uma coisa bastante comum. Agora, para quem ainda não conhece esses coatings, né, é importante, é importante a gente notar, aqui eu estou mostrando o coeficiente de atrito aqui na ordenada, e na abscissa o tempo que o filme fica esfregando num contracorpo, né, isso aqui são dados de um tribômetro, onde nós estamos medindo o coeficiente de atrito. Então, tem sempre uma região de adaptação, que é o período de running aqui, né? Mas observe que, por exemplo, a superfície do nitinol, né, tem um coeficiente de atrito em torno aqui de 0,6, 0,7. O titânio, por exemplo, aqui em torno de 0,4, o ferro também, e assim por diante. Enquanto o DLC, naturalmente, ele está aqui em torno de 0,1. A gente consegue hoje trabalhar com nossos filmes de DLC, obtendo filme com um coeficiente de atrito bem abaixo disso, dependendo, naturalmente, de novo, né, das propriedades. Então, se o filme for muito duro, nós estamos conseguindo aí um limite em torno de 0,08. Se a gente começa a diminuir um pouco a dureza do filme, aumentando a hidrogenação, daí uma das coisas importantes, né, da caracterização nuclear, é que à medida que a gente aumenta a hidrogenação do filme, a gente consegue diminuir o coeficiente de atrito. E é um estudo muito importante aqui para nós, na área espacial, porque a resposta do coeficiente de atrito depende muito do ambiente em que a gente está trabalhando. Se é um ambiente, por exemplo, absolutamente seco, ele tem um coeficiente de atrito. Se é úmido, muda bastante. E se for um ambiente de ultra alto vácuo, né, como é o caso espacial, dos nossos coeficientes de atrito aqui para os movimentos, né, para os movimentos articulados, né, as peças articuladas do nosso satélite, ele precisa realmente de ter uma hidrogenação relativamente elevada. Entretanto, ele não pode ser muito mole, senão ele vai desgastar relativamente cedo. Então, nós desenvolvemos com essa nossa técnica um filme que a gente não tem na literatura nenhum dado, né, que o pessoal tenha conseguido filme com um tão baixo coeficiente de atrito com uma dureza tão elevada. Eu vou mostrar alguns dados logo mais também. Esses aqui são
resultados, então, né, aqui é o dado do coeficiente de atrito, então vocês observem que, dependendo realmente do ambiente que a gente está trabalhando, né, o coeficiente de atrito é realmente bastante baixo. Então, para alguns tipos de filmes, né, como esse aqui, que é o H2, o H3, né, que a gente cresce com tensões mais baixas, né, você veja que o coeficiente de atrito chega a ser muito próximo de 0,02, né. Enquanto a gente vai aumentando, isso aqui pode ir aumentando e assim por diante. Mas esse filme, por exemplo, aqui, que seria o H7, é um dos filmes hoje que tem sido bastante requisitado na área espacial, porque a gente consegue fazer abaixo de 0,1, mesmo com uma dureza em torno de 20, 25 gigapascal. Esse aqui, por exemplo, é uma medida de dureza, né, para os filmes, como eu disse, quase em torno de, varia desde uma dureza em torno de, aquele filme mais, que tem um coeficiente de atrito muito baixo, ele está com uma dureza em torno de 10 gigapascal, enquanto o filme que está lá com 0,08, né, está com uma dureza em torno de 20, 22 gigapascal. Esse aqui, por exemplo, é um dos testes típicos, né, feito por vocês aí, é um RBS, mostrando a composição típica, por exemplo, de um filme que a gente estuda, né, que é um filme hidrogenado. Esse filme está com uma hidrogenação relativamente alta, 25%, que é realmente um filme que foi desenvolvido para o espaço, foi crescido aí com uma tensão, né, de bias aí de 400 volts, e a gente observa, então, aqui a presença do hidrogênio, a presença do carbono, naturalmente, que é o próprio filme, né? Mas tem traços aqui, por exemplo, tem o silano, tem silício, tem titânio, tem vanádio, tem ferro, dependendo, né, de como que está aqui, de onde começou o filme crescer. E essas coisas que a gente precisava expandir um pouco mais para tentar identificar melhor a concentração desses, especialmente do hidrogênio. Eu estou falando do hidrogênio aqui, mas veja, se a gente substituir hidrogênio ou alguns hidrogênio por flúor, esse filme, ele começa a ter propriedades bastante diferentes, do ponto de vista de corrosão, ele passa a ter uma proteção muito maior, né? Ele passa a ter uma energia de superfície também muito mais elevada, se a gente misturar átomos de flúor na estrutura do filme, né? A gente gostaria também de fazer um estudo bastante detalhado desses processos de dopagem, né? Esse aqui também é o coeficiente de fricção que nós obtivemos, né? Medindo aqui de acordo com a concentração de hidrogênio. Então, observe que aqui nós estamos com uma concentração de hidrogênio em torno de 40%, que é perfeitamente possível de medir com técnicas nucleares, né, que vocês têm. E esse aqui são alguns resultados, mostrando muito rapidamente, que é utilizando um gás ignitor. E aqui é interessante porque isso está completamente novo, né? Os testes, o que eu estou mostrando aqui são coisas com o argônio, que é um gás absolutamente inerte, né? E, a princípio, ele se incorpora na estrutura do DLC de uma maneira... a densidade é bastante baixa, mas é importante a gente saber, né, o quanto de argônio que a gente teria na estrutura, né? Naturalmente, é de uma forma não ligada, mas existem outros átomos que a gente gostaria de estudar também na estrutura do DLC, né? Mantendo os mesmos parâmetros de crescimento e assim por diante. Aqui, por exemplo, nós estamos medindo a dureza, né, em função por exemplo, um dos parâmetros é o Dot Cycle do pulso, e a gente vai obtendo o módulo elástico. É uma outra coisa importante, né? Estou mostrando dois resultados aqui ao mesmo tempo, onde nós estamos mostrando a dureza e o módulo elástico. E o nosso filme é o filme hoje, na literatura, que tem a melhor razão, dureza, módulo elástico, né? Em geral, a razão dureza, módulo elástico, acaba sendo realmente sempre menos, né, que 0,1, um pouco acima, né, de 0,1, né?
no nosso caso aqui, nós estamos o contrário, né? Nós estamos invertendo. Então, filmes com 25 gigapascal, por exemplo, nós estamos com um modo elástico aqui, um pouco abaixo de 250, o que dá realmente uma razão de HE menor que 0,1. O que isso é muito importante, porque dá mais flexibilidade, né? Então, para a coating, por exemplo, para aplicação na área espacial, para revestimento de dispositivos que vão na área externa do avião, que hoje nós já estamos também com um projeto muito interessante aqui junto à Embraer e uma empresa americana, é que essa razão, né, dureza elástica, seja naturalmente a menor possível. E aqui são as taxas de crescimento de acordo com o Dutt Cycle. Observe que à medida que a gente vai aumentando o Dutt Cycle, vai aumentando a taxa de crescimento naturalmente. Mas também a gente perde aqui em termos de taxa de crescimento, mas a gente ganha também em temperatura. Veja que os nossos filmes, a gente também não conhece na literatura um sistema que cresce filme aí na casa de 50 graus, né? Ou a gente já, na verdade, fizemos até algumas mudanças aqui com a nossa fonte, com o Dutt Cycle, né? Onde já foi possível ver temperaturas até abaixo disso. Então, hoje nós crescemos filmes não só em metais, né, como também em vários tipos de polímeros, né, que não suportaria temperatura muito elevada, mesmo porque se você tem íons de alta energia bombardeando lá, a temperatura, ela aumentaria rapidamente. No nosso caso, a gente consegue crescer filmes com temperatura bem baixa. Aqui também são medidas de dureza, né, em módulo elástico, agora aqui em função da concentração de argônio, a gente nota que se aumentar muito a concentração de argônio, a gente tem realmente perdas na propriedade do filme, daí o que a gente vem inferir, que realmente o argônio, ele pode sim interferir nas propriedades do filme, daí a nossa necessidade de saber o quanto que ela interfere. E, naturalmente, nós estamos usando uma concentração, quanto mais baixa for a concentração de argônio, a gente consegue ficar lá com as propriedades do filme muito boa. Aqui já, então, essa aqui nós já estamos estudando justamente com a concentração bastante baixa de argônio, que é um SSM. Se a gente teria ou não condição de manter o plasma lá na casa de 10 a menos 4 torr, estável, né, no reator, durante todo o processo de crescimento do DLC. Em geral, com uma taxa de crescimento, como vocês podem observar, que em torno de 1 micron por hora, é mais ou menos o mais, digamos, normal que a gente tem no nosso sistema. Então, como que isso poderia afetar os nossos filmes, né? E aqui um dado, então, extremamente interessante, né, que seria a conclusão, que seria medir qual é o limite de pressão, né, para argônio e, por exemplo, o acetileno, que é o gás precursor do DLC, utilizando aqui um Dutt Cycle fixo, né, só para a gente estudar e olhar essa tendência, é que o threshold de pressão, ele realmente é bem menor, né, quando você observa aqui que o threshold de pressão no caso do argônio, né, ele está bem mais baixo aqui, enquanto o acetileno está aqui em cima. Quando eu faço uma mistura pequena, né, de 5 SCM, né, de argônio no acetileno, o plasma, ele continua estável, mesmo em pressões bem mais baixas aqui, ó, como eu estou mostrando aqui, tá vendo? Esse, então, é o dado super importante e na qual nos levou, então, a gente a batizar esse processo, né, de um ignitor constante. Você, então, injeta uma concentração relativamente pequena de argônio, onde não vai nos prejudicar muito nas propriedades do filme, né? E com isso a gente obtém, então, diminui bastante a pressão na câmara, aumentando o confinamento de íons e elétrons, né? Vamos diminuir mais ainda a pressão e vamos melhorar a propriedade do filme. Então, nessas condições aqui, a gente já obteve filme com dureza bem acima de 30 gigapascal. Na verdade, em torno de 35 gigapascal. A mesma coisa nós fizemos para o gás de interface, né, que é o silano. Estudamos da mesma forma, veja, para o silano, onde que está o threshold está aqui em cima, enquanto esse limite, né, para o argônio está aqui embaixo. Quando a gente mistura os dois,
o threshold vem aqui para baixo, novamente, para oscilando também. Isso é muito importante também, porque para trabalhar com baixa temperatura, a gente precisa realmente diminuir bastante essa pressão. Para crescer filme, por exemplo, da ordem de entre 50 e 70 graus Celsius. Esse aqui é mostrando que a estrutura do filme, né, do ponto de vista de uma análise Raman, né, mesmo com argônio de 50%, quase que não muda, muito embora a dureza mude um pouco, né, como nós observamos, mas com espectroscopia Raman a gente não consegue ver essa diferença. Como está mostrando aqui, por exemplo, o índice que mais a gente vê que com a mudança do argônio, o IDIG, ela indiretamente também mostra, ela dá a razão, né, de SP3 e SP2. E não há uma mudança realmente, praticamente nenhuma, na estrutura do filme. Muito provavelmente o que está acontecendo é que o átomo de argônio se incorpora, né, embora não interfira nas hibridizações, né, SP2 e SP3, tanto carbono como também carbono e hidrogênio, mas ele acaba amolecendo um pouco o filme. E aí, a importância da gente tentar estudar um pouquinho melhor esses fenômenos. Aqui, de novo, né, é uma série, veja que agora a gente utilizando uma pressão bem mais baixa, as aderências aqui acabaram melhorando, nós estamos aqui fazendo com várias concentrações, por exemplo, de argônio, a gente nota que não tem muita diferença em termos de aderência. Aqui, novamente, né, para o titânio é muito importante isso, né, com diferentes rugosidades. Observa que aqui nós estamos usando exatamente os mesmos parâmetros de crescimento, apenas utilizando substrato com rugosidade diferente. Aqui 800 nano e aqui 50 nano, por exemplo. E a gente observa que a aderência é sempre a mesma. A gente obtém, ou seja, o filme de DLC, ele copia exatamente a superfície, né, do substrato, e ele copia de uma forma muito eficiente, né, muito tridimensionalmente, onde a gente não consegue observar mudança na aderência do filme tanto com a rugosidade. Esse aqui mais um caso, né, para outros filmes, aqui é no caso do aço, né, e aqui é um filme de DLC, também crescido lá em titânio, né, mostrando realmente alguma particularidade de um filme com 5 camadas já, né, tem cerca de 3,3 microns de espessura, a gente mostrando que nas bordas aqui realmente não tem delaminações, tanto no titânio como no aço. Esse aqui já é um filme bem diferente, e foi crescido num tipo de aço diferente, num aço marítimo. São 12 camadas de DLC, só que aqui nós não estamos utilizando o silício, né? Estamos utilizando apenas metano. Então, cada uma dessas, aqui então tem a primeira, aqui embaixo, esse aqui então é o substrato, aqui é a primeira camada, né, de DLC, perdão, a primeira camada de silício, que é feito para aderência, e depois o primeiro filme de DLC. Essa primeira intercamada aqui entre o filme de DLC seguinte e o anterior é apenas um filme de DLC crescido com propriedades diferentes. Então, mesmo nesse caso, a gente cresceu o filme aqui, esse aqui está com cerca de 7 microns de espessura, né? E obtivemos também uma boa resposta em termos de aderência. E o que a gente observou nesse filme aqui, que ele estava extremamente aderente, eu estou colocando aqui apenas para exemplificar, é que esse aqui é uma liga acho que é de aço marítimo, e a gente observa que em muitas regiões aqui, você pegava o filme aqui e olha do outro lado, você vê que está o metal grudado, né? Então, o metal, ele escapou e ele veio junto com o substrato. Como o substrato, ele está bastante espesso, né? Então, ele arrancou parte do metal. Isso nós também observamos. E aqui já é a medida do coeficiente de atrito, né, considerando uma incorporação de nanopartículas.
Isso aqui é um outro trabalho também que nós estamos desenvolvendo, que utilizando esse processo de deposição, que é o CVD, o PSCVD, com essa auxílio adicional desse cátodo com confinamento de íons, que a gente consegue incorporar nanopartículas in situ, né, durante o procedimento de crescimento do filme. Então, esse aqui é um exemplo de um filme, de um coating de DLC, com nanopartículas, por exemplo. Esse aqui é nanopartículas de diamante, né, com 0,5 gramas, com uma densidade de 0,5 gramas por litro, né, que foi colocado. Essas nanopartículas, elas são diluídas em água, né, então é uma solução coloidal de água, né, e aqui, por exemplo, é o DLC 100 nanopartículas, né, que é a laranja aqui, né, você veja que ele está com um coeficiente de atrito aqui em torno de 0,08, esse verde aqui é nanopartícula de cobre, né, aqui ele está com um coeficiente de atrito um pouquinho elevado, mas em alguns casos, quando a gente põe, por exemplo, nanopartícula de TiO2, né, bem como nanopartículas, aqui são nanopartículas de diamante com uma densidade um pouco maior, a gente observa que consegue coeficiente de atrito, né, em torno, na casa de 0,05, que é o coeficiente de atrito, por exemplo, do Teflon, né? Nós estaríamos obtendo esse coeficiente de atrito com o DLC e com a possibilidade de obter filme extremamente espesso. E essa questão das nanopartículas é muito importante porque durante o processo de crescimento, muito provavelmente está acontecendo processos de funcionalização. Então, se a gente conseguir identificar um núcleo, né, uma nanopartícula, um cluster de nanopartícula, e tentar estudar, ver se em volta dessa nanopartícula tem algum tipo de funcionalização, de concentração maior de hidrogênio do que no book do filme DLC, também é muito importante. Aí seria, talvez, um desafio aí para as técnicas nucleares aí, fazer esse tipo de coisa, já que é a única técnica que a gente tem confiável para determinar aí concentrações, aí, por exemplo, de hidrogênio, né? Esse aqui já são algumas propriedades mecânicas, que é a dureza, né, do filme com nanopartículas. A gente observa que a dureza continua elevada aqui, né, na casa, dependendo do tipo de filme que a gente está obtendo, se foram amostras diferentes, né? A gente está obtendo aqui, mas sempre acima de 20 gigapascal. E observem que, novamente, né, o módulo elástico sempre está abaixo de 200, ou seja, a gente está sempre com uma razão HE, né, menor que 0,1. Também do ponto de vista de corrosão eletroquímica, né, a gente nota aqui que a gente tem condições extremamente favoráveis quando a gente coloca aqui o filme de DLC, né? Esses aqui são só de titânio. Quando a gente coloca o filme DLC, o DLC protege do ponto de vista da corrosão. É um filme tem uma inércia química muito boa. E aqui, por exemplo, como eu disse, a gente cresce filmes com temperaturas de 50 graus, né? Isso aqui é um filme, uma tela de polietileno, sem o DLC, e do lado direito aqui é o próprio polietileno, com a mesma tela, um DLC, com um filme de DLC de 200 nanômetros de espessura. Isso aqui são telas normalmente utilizadas em cirurgias plásticas, né? E foi nos dada essa tarefa de crescer o DLC e obter uma melhor compatibilidade biológica dessa tela. Essa tela ela foi enviada aí para a empresa interessada, né, que pediu para a gente desenvolver, e eles estão batalhando lá junto ao FDA americano para aprovar esse tipo de tela no tipo de cirurgia que eles fazem. Esse aqui é bom, agora mais algumas coisinhas para eu poder entrar na parte de diamante, mas agora estou terminando já a minha fala. Esse aqui eu mostro esse tipo de experimento, que é um tubo, né, com 2 metros de comprimento por 4 polegadas de diâmetro, onde nós depositamos DLC no interior do tubo. Esse aqui foi um projeto também incorporado num desses projetos temáticos da FAPESP, que a Petrobras
ficou interessada por obter esses resultados, né? E nós conseguimos, então, de fato, depositar a DLC no interior desse tubo. Foi um trabalho bastante forte, né, de um pós-doc que nós tínhamos aqui, e foi apresentado para a Petrobras, e nós estamos realmente em conversa com eles lá, mas como a Petrobras está ainda numa fase um pouco difícil lá, está meio que ainda em stand-by esse projeto. Mas nós conseguimos depositar o DLC com dureza em torno de 20 gigapascal, com taxas de crescimento equivalente àquelas que eu já mostrei para vocês, que foi de 1 micro por hora, no interior de um tubo. Aqui, basicamente, é a entrada do gás, e aonde a gente faz, do catodo, né? O catodo é o próprio tubo, né? É o próprio tubo. Esse daqui, então, é um anodo, esse aqui é um outro anodo. A gente rompe a descarga daqui para cá, do tubo para esses dois catodos. Aqui, então, nós temos uma bomba difusora, uma outra bomba difusora, e mantendo o controle da pressão, do gás e fluxo, etc., a gente consegue uma boa uniformidade em termos de espessura, dureza, né? Enfim, propriedade do DLC ao longo desses 2 metros, por exemplo. Bom, pessoal, como eu falei logo no começo, né, para mim, uma das grandes motivações não é simplesmente fazer esses estudos e entender bem todo o mecanismo, mas fazer com que isso chegue nas empresas que eventualmente venham se interessar. Então, eu mostrando para vocês aqui, são 3 reatores típicos que nós temos no nosso laboratório aqui no INPE, e esse aqui são 3 reatores típicos que nós temos lá numa empresa, na CVD Vale. Esse aqui é um reator grande, por exemplo, ele é um reator com 1 metro cúbico, né, que dá para crescer peças relativamente grandes, né, ou então uma quantidade de peças uma quantidade muito grande de peças pequenas. E aqui, assim, mostrando aqui algumas análises que eu na verdade, aqui só está... Você me desculpe, mas esse slides aqui deveria estar lá em cima, mostrando aqui, por exemplo, também análise justamente da interface do titânio, né, com o silício. Então, a gente nota que a gente obtém uma boa aderência também do filme em titânio, justamente devido à ligação do silício com o titânio. Uma outra área que a gente está pesquisando, e essa área é muito interessante, que vale tanto para a parte biológica, como eu estou mostrando aqui, como também para a área espacial, né, que é a energia de superfície. Então, quando a gente tem um filme de DLC puro, a energia de superfície é digamos, um pouquinho menor que 90 graus, é ligeiramente, digamos, hidrofílica. Quando a gente deposita a nanopartícula, ela fica ligeiramente hidrofóbica, né? Então, tem as aplicações, e aí, utilizando as teorias de Baxter, etc., enfim, indo adiante, nisso a gente pode fazer uma mudança nessa estrutura e transformar esse filme com nanopartículas de diamante numa superfície extremamente hidrofóbica. E aí tem alguns interesses, né, tanto na área biológica, né, que envolve você limitar ou você melhorar o crescimento de bactérias, por exemplo, numa determinada superfície, né? Então, está diretamente relacionado com a energia de superfície. Na área aeroespacial, por exemplo, na área, digamos, mais diretamente que a área aeronáutica, existe um interesse muito grande, né? A gente sabe que um dos problemas sérios hoje que se tem em aeronaves são em voos em baixas temperaturas, né? Naturalmente, o avião vai estar sempre voando, quando ele faz a transição das nuvens, né, para a região de cruzeiro, ele passa por uma região de temperatura abaixo de 0. E tem o problema da formação de gelo, né, em partes das asas, que alteram substancialmente o arrasto, né, das asas, né, ou seja,
a aerodinâmica das asas. Então, existe um interesse muito grande em desenvolver coatings, né, que tenham a propriedade, não somente que seja altamente hidrofóbica, né, mas que seja icefóbica, né, que seja gelofóbica, né, que seja uma superfície que o gelo não adira. Então, nós estamos fazendo um trabalho muito interessante também, aqui com a Embraer, e também com uma empresa americana, onde o nosso DLC ele está realmente com propriedades muito melhores do que os materiais que se usa hoje na fabricação de asas, né, que são as ligas de alumínio e as ligas de titânio. É um trabalho extremamente interessante também, que a gente gostaria de fazer. Como que a gente faz para crescer um filme que a gente tenha esse controle da energia de superfície, tanto para hidrofobicidade, como também para hidrofilicidade. Aqui mostrando, por exemplo, a questão das nanopartículas, né? Naturalmente, nós obtivemos os filmes com boa concentração de nanopartículas, e elas mostraram ser que tem uma resposta muito grande justamente na questão de energia de superfície. Então, esse aqui, por exemplo, são os tamanhos de nanopartículas, no caso aqui são nanopartículas de diamante, que nós mesmos produzimos a partir de resto de diamante que a gente obtém aqui nos nossos reatores. Os nossos alunos aqui desenvolveram técnicas de fazer nanopartículas de diamante, né, como a gente mostra aqui nesse histograma aqui, né, que foi obtido por uma das técnicas ópticas, né, e aqui um exame de TM. Agora, então, passando aqui, como que a gente obtém os nossos... Então, eu terminei essa parte de DLC, naturalmente, eu acho que muitas coisas aqui eu passei meio por cima, mas eu fui pontuando algumas coisas importantes que eu diria que gerariam muitos trabalhos nessa área de caracterização nucleares, né? E aqui também, no caso do diamante, mostrando aqui apenas um diagrama, né, de um sistema de micro-ondas, né, de Chemical Vapor Deposition, mostrando aqui, então, que esse aqui é exatamente o que nós temos. Eu tenho 2 alunos de doutorado trabalhando aqui, né, nesse sistema aqui, onde eles têm já um perfeito controle sobre o crescimento do diamante monocristalino, e agora eles estão justamente numa fase de crescer esse diamante e já, ao mesmo tempo, estudar estudar o aparecimento de impurezas, estudar o porquê que aparece, às vezes, certos defeitos, né, dislocation na estrutura, uma vez que a gente está fazendo um crescimento epitaxial, né, não é heteroepitaxial, esse aqui é um crescimento epitaxial de diamante, e que ele vai sair numa forma, então, final, monocristalino. Então, de repente, a gente estudar não somente de superfície, mas com uma certa profundidade, né, localizar um defeito e verificar o que é que tem nesse defeito é muito importante para nós. Esse daqui, então, é o sistema que nós temos, né, hoje, lá. Esse aqui, então, é o sistema de micro-ondas, né, a fonte de micro-ondas. Esse aqui aqui está a antena, e aqui a nossa câmara de ressonância, né, de micro-ondas. A frequência aqui é 2,45 GHz, né, que é o sistema convencional, né, dessas fontes que a gente acha para comprar. Tem outros sistemas aí com uma frequência um pouquinho menor, que a câmara aqui acaba ficando um pouco maior, então dá uma área um pouco maior, mas também as taxas de crescimento são menores. E nós optamos por esse sistema aqui, trabalhar com 2,45 GHz, com esse sistema. Aqui nós temos uma bomba difusora para fazer um alto vácuo aqui, né, acoplado a ela uma câmara de nitrogênio líquido, e todo o sistema de controle aqui para a gente poder controlar a taxa de crescimento. Porque à medida que o diamante vai crescendo, a temperatura do substrato vai mudando, e a gente, então, tem que manter, através de uma movimentação mecânica aqui, né, medindo, naturalmente, essa evolução, a taxa de crescimento, a gente vai fazendo a movimentação aqui para garantir a temperatura constante na superfície, e a gente obter uma taxa de crescimento aí relativamente elevada num procedimento epitaxial.
Para vocês não terem uma ideia, esses aqui são diferentes superfícies de diamante policristalino, né, como eu estou dizendo aqui, policristalino. Isso aqui também tem N aplicações, que foi crescido nesse reator de micro-ondas em 2,45 GHz, para a gente extrair os melhores parâmetros e para quando a gente for crescer o diamante monocristalino, que aí o processo já é um pouco, já é bem mais caro, né? A gente tem que utilizar uma semente de diamante monocristalino. Então, a gente tem que fazer todo o levantamento dos melhores parâmetros de crescimento do filme policristalino e aplicar para o filme monocristalino. Então, aqui eu mostro uma imagem, então, de um filme monocristalino, com 7 horas e meia de crescimento. Veja que aqui está, bem aqui no centro, está o diamante crescendo. Aqui, após 30 horas de crescimento, você veja que a pedrinha de diamante monocristal aqui, ela cresceu bastante, e aqui com 62 horas, quando o reator foi parado. Quer dizer, na verdade, ele sofreu algumas paradas intermediárias para a gente fazer algumas análises, mas mostrando realmente uma rota natural do crescimento do diamante monocristalino. E esse aqui é uma pedra de diamante monocristalino, é justamente essa pedra, né? Ainda a ser polida, ela está na forma bruta. Alguns avanços em relação a isso já foram obtidos. Esse aqui é um gráfico que mostra aqui a taxa de crescimento para algumas condições de potência. Então, veja que nós estamos obtendo aqui algumas potências relativamente elevadas, né? Mas aqui nós estamos obtendo taxas de crescimento para potência em torno de 3 kW, né? Entre 3 e 2 kW aqui. Para o diamante monocristalino, aqui a taxa de crescimento está em torno de 23, em torno de 20, né? 20 microns por hora. Enquanto o policristalino, variando de 2,4 até 4 kW, a gente conseguiu a melhor taxa aqui foi em torno de 15 microns por hora. Então, aqui também a natureza ela está sendo bastante complacente conosco, né, onde para o diamante monocristal a taxa de crescimento é maior, com as mesmas condições de crescimento. Esse aqui, então, novamente, essa aqui mostrando até as etapas, né, foram feitas em 3 etapas de crescimento, 12 horas, foram etapas de 12, 10 e 16 horas, num total aqui de 62 horas, né, mas contando outras etapas também. Em 12, 10 e 16, a gente abriu o reator para fazer inspeção, algo assim. Aqui a gente está mostrando, por exemplo, isso aqui é o espectro, né, do diamante CVD, de uma amostra, né, de diamante CVD antes, na forma de semente, antes de crescer, antes de a gente colocar dentro do nosso reator, mostrando aqui a intensidade aqui numa varredura em 2 graus, né, de raio-x, 2θ, e aqui também a varredura 2θ, exatamente na mesma posição, né, e mostrando exatamente a face 100, ou seja, um diamante, de fato, monocristalino, né. Bom, aqui mostrando, por exemplo, algumas dificuldades que a gente tem, né, em 3 horas, 10 horas, 24 horas, olha só o que começa a acontecer, porque começa a crescer diamante tudo em volta aqui, né. E esse diamante que cresce em volta fica com estresse muito elevado, então a gente tem que se preocupar com isso. Então, por isso que às vezes a gente parou o reator para poder limpar o porta-substrato e depois crescer de novo. Então, aí nós começamos a estudar aqui, então, um mosaico, né? Um mosaico aqui mostrando, por exemplo, como que a gente pode crescer várias pedras de diamante, né, monocristalino, tudo ao mesmo tempo, e a gente evitar esse tipo de problema. Então, e aqui, naturalmente, a gente vai ter que estudar a propriedade do filme, crescido numa extremidade, crescido no centro, crescido na outra extremidade, e assim por diante, ou crescido, digamos, como função da posição
da bola de plasma que a gente está gerando. Isso aqui, para vocês terem ideia, isso aqui é da ordem de 25 milímetros, né? Então, a gente pode aumentar isso, né, para 50 milímetros, né, ou seja, daqui até aqui, que é o passo da qual nós estamos estudando no momento. Então, pessoal, para terminar, eu diria assim, para trabalhos conjuntos aqui, então, bem simplificado, veja, relembrando a importância de determinar essa concentração de argônio na estrutura de DLC como função da espessura do filme, concentração de hidrogênio também na estrutura do DLC como função da dureza e de outros parâmetros, concentração de silício não somente na região de substrato, entre filme, DLC e substrato, e o substrato, mas da intercamada, né, entre o filme e o substrato, mas determinar também nas intercamadas, incluindo profundidade, e ver como que isso varia, né, como que essa concentração varia, como razão do fluxo relativo, concentração, enfim, são trabalhos bastante interessantes que a gente poderia fazer. Variação da concentração de outros átomos, né, como eu falei, né, átomos de flúor, mesmo essa concentração de alguns átomos funcionalizados em superfície de nanopartículas, né, é bastante interessante, né, como flúor, boro, enxofre, nitrogênio, né. Hoje nós podemos, por exemplo, dopar o DLC e transformar ele, né, um material tipo N, né, colocar boro, né, incorporar boro e transformar ele num substrato tipo P, né, e aí tem algumas aplicações, né, interessantes na área de eletroquímica e por aí adiante, né. Então, eu acho que com isso, então, pessoal, eu termino a minha apresentação, agradecendo enormemente aí a vossa paciência, né, foi 1 hora de bate-papo aqui, e fico à disposição de vocês aí para discussões. Olá, Vladimir, muito obrigado pela sua apresentação. É impressionante a quantidade de trabalho que o seu grupo consegue fazer, e mais importante ainda, a quantidade de resultados, né, que vocês conseguem apresentar. Muito, muito legal, parabéns. Eu queria saber se alguém tem alguma pergunta para o Vladimir. Tem alguém levantando a mão? O Manfredo, por favor, Manfredo. Bem, primeiro, Vladimir, parabéns. É realmente estonteante a quantidade de trabalho e resultados que você produz. Eu sabia que você era produtivo, mas isso já é um banho de produtividade. Obrigado. E é realmente um prazer assistir um seminário seu. Eu tenho um monte de perguntas, mas eu vou selecionar das que eu tenho um monte, algumas. E se eu tiver depois algumas ainda, eu depois escrevo para a gente resolver outras dúvidas. Claro. Uma das perguntas que eu tive é o seguinte: essa tua técnica de adesão pode ser usada também para aderir outros filmes em substratos tipo de carbono, coisas, porque é comum em nossa prática a gente fazer filmes, por exemplo, de ouro é um deles, que gruda de jeito algum, e a gente costuma usar uma interface de níquel ou de cromo para fazer adesão. Eu queria saber se essa sua técnica também serve para fazer adesão, ou vice-versa, se a gente pode usar esses metais como aderentes intermediários. Essa técnica, ela é CVD, né? Chemical Vapor Deposition, né? Então, a princípio, assim, rapidamente respondendo, eu diria o seguinte: a gente precisaria de ter, talvez, o ouro em algum gás, em algum organometálico aí, né? Alguma coisa assim, para que a gente possa realmente abrir um plasma sobre ele, né? Tá. Esse é um ponto importante, né? Que esses filmes de ouro que normalmente a gente utiliza muito, é feito por um processo de evaporação, um processo de sputtering, né, via evaporação por aquecimento térmico, ou evaporação via um sputtering, né, qualquer coisa assim, que é um PVD, né, um Physical Vapor Deposition, né, que é diferente. E nesses casos, realmente, as aderências, elas ficam um pouco prejudicadas, porque você teria que aumentar bastante a temperatura para melhorar essa aderência, né? No nosso caso, não. Como é CVD, aí a gente poderia estudar alguma coisa, se a gente tiver um gás, algum gás ou um líquido, né, com uma pressão de vapor relativamente elevada, né, tipo uma pressão de vapor
que a gente possa evaporar com certa facilidade, é colocar dentro do reator e tentar crescer o filme do metal, né, que está junto. Obrigado. Uma outra pergunta, Vladimir. Essa tua técnica serviria para fazer janelas para vácuo? Uma das dificuldades que nós temos é fazer janelas de alto vácuo, ou seja, interface entre o vácuo, o alto vácuo e ar atmosférico. Em geral, as janelas que você compra, elas têm até dos 20 nanômetros de espessura ou coisa do tipo, e são extremamente sensíveis, porque todo mundo reclama que o estresse do diamante é muito alto. Você consegue fazer diamante com pouco estresse, então, da onde eu concluo que você poderia fazer janelas grandes, é essa a ideia? Bom, se for o DLC, aí dependeria ver o que é que você quer atravessar, né? A gente consegue crescer filme de DLC, nós não crescemos o filme DLC autossustentado, né? No caso do DLC. No caso do diamante, aí sim, daria. Aí teríamos que ver quais são essas dimensões, né? Como eu mostrei lá para você, nós estamos começando a trabalhar agora no diamante monocristalino com uma área que pode variar desde, digamos, 12, 13 milímetros até 45 milímetros de diâmetro, aproximadamente, né? Agora, fazendo aquele crescimento, como eu mostrei para você, na forma de um mosaico, né? Então, você vai crescendo um monte de janelinha pequenininho, mas você gruda tudo e, de repente, fica um só. E aí você tem que fazer todo o polimento, né? Que essa é a parte difícil também, de você polir o diamante, né? A princípio, o polimento do diamante é uma coisa complicada, né? Porque é o material mais duro que a gente tem na natureza, e a gente acaba fazendo o polimento de diamante com diamante mesmo. Mas o processo é mais demorado. A gente usa algumas técnicas, mas dá para fazer, dependendo talvez para a vossa aplicação, seria uma janela de diamante mesmo, né, de diamante monocristalino. Esse é o trabalho que nós estamos desenvolvendo ali junto, pelo menos eles têm a intenção, né, de colocar lá o pessoal do Sirius, lá do NNLS. Então, eles têm bastante interesse nisso. Nós estamos, inclusive, desenvolvendo, e uma das nossas preocupações é justamente eliminar o máximo, né, de defeito dessa estrutura monocristalina, para que você tenha uma dispersão muito baixa, por exemplo, de radiação com frequências muito elevadas, né, de raio-x e assim por diante, né, que é o problema que eles têm lá, né. E mesmo na região aí de nuclear, né, de radiação alfa, beta, gama, enfim. Mas nesse caso desses filmes de diamante monocristalino autoportante, você pode produzir nesse tamanho que você falou, né, bastante grande, mas e qual a espessura? Quer dizer, se você fosse fazer alguma coisa do tipo um disco de 3 milímetros de diâmetro, qual seria uma espessura? Dá para fazer espessura de micrometros? Sim, dá para fazer espessura bem fininha e dá para fazer espessura de vários milímetros. Sem problema. Porque, por exemplo, o que nós temos que fazer é controlar o crescimento adequadamente para que o número de defeitos seja pequeno, né? E não tenha impurezas também, né? Daí a necessidade de a gente ter um reator com pressão de fundo de alto vácuo, né? Enfim, para evitar a presença de oxigênio, nitrogênio, mesmo a concentrações lá de 10⁻⁴, 10⁻⁵ torr. Entendi. Essa seria um material extremamente interessante para a gente, como, por exemplo, para a janela de vácuo do feixe externo, né? Isso. Hoje a gente usa, por exemplo, folhas de alumínio de 6 microns, mas, enfim, tem uma série de problemas que elas têm que ser trocadas periodicamente, né? Uma folha de diamante é uma coisa que seria realmente inovadora. Eu tenho uma pergunta, não sei se o Manfredo terminou as perguntas. Eu tenho mais, mas eu não quero monopolizar o Vladimir, senão eu estrago toda a festa. Eu tenho uma pergunta com relação a a deposição em multicamadas que você mencionou, né? Que vocês têm interesse em medir a concentração do silício nas camadas, nas intercamadas, né?
De que tipo de espessura a gente está falando? Qual seria uma espessura para essa camada de silício? Bom, para estudar assim, do ponto de vista acadêmico, se você disser o seguinte, olha, eu preciso, para eu poder estudar, eu preciso de um filme, 1 micron de espessura, eu vou produzir. Se você quiser uma intercamada, né, uma intercamada com 10 nano, a gente produz. Não tem problema. E a gente pode reproduzir essas multicamadas com a espessura que a gente quiser. Eu controlo apenas o tempo, né? Apenas o tempo. E você vê que essas multicamadas, ela fica bem separadinha uma das outras, né? Sim. Então, é bem tranquilo da gente obter filmes muito espesso, com poucas multicamadas, filmes, às vezes, bem fino, com muitas multicamadas, né? E assim por diante. Dá para variar bastante mesmo. Eu não sei qual que é o limite vosso, né, que vocês precisam, mas se vocês quiserem bolar alguma coisa, vocês passam mais ou menos os parâmetros que vocês precisam, né, e a gente estuda aqui. Certamente, porque esse seria um problema, ou uma medida bastante desafiadora, né, tanto para o RBS quanto para a forma que a gente processa os dados com o multisim, né, como você conhece. Você até apresentou um perfil, né, que o Kleber deve ter ajustado, não sei se alguém daí ajustou, mas justamente seria bastante desafiador para a gente tentar ajudar você a caracterizar essa quantidade de silício nas intercamadas e tal. Isso seria um ótimo exemplo. E também essa parte de aderência, a gente identificar realmente qual é a profundidade exata, né, que esses íons de silício estão penetrando, por exemplo, no substrato, né, seria extremamente interessante também. Esse é um desafio interessante também para ser estudado, sabe? Sim, eu acho que a gente definindo essas espessuras que estejam dentro dos limites de resolução do RBS, etc., eu acho que a partir daí você pode pensar em vários ensaios para a gente estudar essas concentrações, interdifusão, etc. E essa era uma das minhas perguntas, se essa camada de silano, né, que você deposita com silano, se ela também serve como uma barreira de difusão, ou ela tem única e exclusiva função de aderência? Para nós é mais aderência mesmo, né, que é uma camada bem fininha, né? Então, nós não temos nem precisão de medida, né, de outras, o que ela pode influenciar mais, né? No nosso caso aqui é a aderência. E a gente escolhe, inclusive, o silano, ótimo porque ele é bastante reativo, né? Mas quando você produz mesmo o silano, o silício policristalino, ele tem lá uma dureza entre 7 e 9 gigapascal, né? Que é mais ou menos entre a dureza da maior parte dos substratos metálicos, etc., né? E o DLC, né? Então, e além disso também, a expansão térmica dele também está entre, né, o DLC. Então, ele é um tipo de interface que ele traz um bom casamento, né? E acaba funcionando bem, né? Mas a gente só tem estudado ele realmente como material de aderência mesmo. Mas alguém tem perguntas para o Vladimir? Bom, então eu vou continuar nas minhas aqui, então. Eu fiquei com muita curiosidade, Vladimir, que você falou a respeito do Amazônia 1. Você podia comentar um pouquinho mais para a gente, por favor? Bom, eu não sou a pessoa indicada para falar do Amazônia 1, né? Dos seus filmes. É isso. O Amazônia 1 é um satélite, né, ele é 100% brasileiro, né? O pessoal desenvolveu com todo o conhecimento adquirido, né? O nosso pessoal que teve muito contato com o pessoal da China, né? Que naturalmente isso formou bastante o pessoal aqui. Então eles fizeram um satélite de sensoriamento remoto, né? Ele foi lançado com um foguete lá da China, perdão, da Índia, a uma altitude em torno de 400 quilômetros, né, de altura, para fazer sensoriamento remoto.
Então, ele vai olhar essa questão de mapear a nossa superfície aqui, do ponto de vista de queimada, do ponto de vista de erosão, enfim, bastante coisa com uma resolução relativamente boa. E os satélites, esse Amazônia 1, ele tem uma característica puramente de sensoriamento remoto, mas ele abre janela muito grande, porque o INPE aqui desenvolveu o que ele chama de plataforma multimissão, né? Então, vários tipos de satélites, você pode montar numa plataforma única que foi desenvolvida para tudo isso. Então, serviria para várias comunidades, aí, não somente brasileiras, mas de outros países também, né? Então, o Amazônia 1, digamos, a vida útil dele, a precisão dos dados, né? Estava até ontem falando com uma pessoa aqui do sistema de aquisição de dados, né, na qual eles estão até surpresos, né, com as informações que estão sendo enviado, né, que tudo está funcionando 100%, né, funcionando 100%. E no que se trata, mais especificamente, a questão dos filmes, sim. Naturalmente, para você ter uma ideia, hoje nós já produzimos filmes lubrificante sólido bem melhor do que esse que voou, né, que nós continuamos o desenvolvimento do filme, né? Teve mais uma tese de doutorado e uma de mestrado que estudaram esse aspecto, né, do filme, do coeficiente de atrito do filme no espaço, em alto vácuo. Então, nós conseguimos diminuir mais o coeficiente de atrito e aumentar um pouquinho mais a dureza. Então, hoje nós temos um filme de DLC melhor ainda. Então, lá, no caso do Amazônia 1, as peças que eles colocaram lá são as peças que tinham movimento, né? Peças metálicas com movimento entre si. O mais crítico são os braços que abriram, né? O painel solar dele, porque ele vai todo encolhido. São várias chapas, né? Encolhidinha, e quando se lança no espaço, e lá eles mandam um comando que começa a abrir. E aí ele vai e abre e não pode travar, né? Claro que não. E além da propriedade da baixo coeficiente de atrito, né, diminuir a força para abrir os painéis, tem um outro fator importantíssimo, que é a solda fria, né? Normalmente, quando você tem, num lançador, ele tem um espectro de frequência muito característico. Se você tiver dois metal junto, como a vibração é brutal, né, muita força, pode soldar parte com parte. E nessas juntas são as partes mais críticas, né? E colocando o DLC também protege contra essa solda fria, né? Metal, porque com carbono também acontece, solda fria, mas você teria que ter realmente ordens de grandeza a mais de energia para que isso ocorra. Sim, sim. Então, são esses dois fatores muito importantes. Poxa, que interessante, Vladimir. Você sabe como essa tecnologia que você colocou no Amazônia 1, ela compete com a tecnologia que é usada nas partes móveis de satélites em outros países? Quer dizer, qual é a solução adotada lá? O INPE ele tinha uma proposta de comprar o DLC da China. Uhum. O INPE testou o DLC da China aqui, inclusive, né? E, aliás, no CIBERS, né? Os CIBERS são os satélites de cooperação com a China. O Brasil fez o satélite 1, 2, 3 e 4, né? E 4A, né? E todos eles usaram o lubrificante sólido que a China produziu, né? Não foi o nosso, foi o lubrificante deles. Então, o primeiro, eles usaram, tinha lubrificante sólido, eu não sei se eles tinham alguma restrição ainda na época, né? Na época do primeiro satélite, do CIBERS 1, se eles tinham restrição quanto ao DLC. Se não me engano, foi o CIBERS 1, o CIBERS 2. Eles usavam o bisulfeto de molibdênio. Isso. E depois eles passaram a usar o DLC. Então, o CIBER 3, eu tenho certeza, e o 4 já eram todos de DLC. Então, eles, naturalmente, o INPE comprou, veio para cá, porque toda a parte grande de integração do satélite da China foi feita aqui no Brasil, foi feita aqui no Laboratório de Integração e Teste que nós temos aqui em São José dos Campos, né? Uhum.
E o filme de DLC, então, naturalmente, sabendo que o coaching estava aí, o filme DLC estava aí, nós demos uma olhadinha nas propriedades do filme, né? E, sinceramente, é um filme para lá de ruim, né? Comparado com o nosso. Então, o coeficiente de atrito, o menor coeficiente de atrito nas 3 amostras que nós analisamos deles era 0,18, né? Era bem mais alto do que o nosso. O nosso é justamente 0,08, né? Entendi. E a dureza do deles também não passava de 9 gigapascal, né? O nosso, em 0,08, nós estávamos trabalhando com, pelo menos o filme que nós fizemos agora, ele já está em torno de 15 gigapascal de dureza, né? Para ele ter um coeficiente de atrito, na verdade, mais baixo que 0,08. Agora ele já está na casa de 0,05. Em ambiente de ultra alto vácuo. Que interessante. Então, eu não conheço na literatura um coating de DLC, né, melhor do que tem as propriedades, um conjunto de propriedades melhor que esse, que o nosso. Poxa vida. Bom, parabéns, é um desenvolvimento bastante interessante. Uma coisa que você comentou na sua apresentação, e que eu acho que é bastante interessante e inspiradora, o que você falou, que você faz questão de fechar o ciclo tecnológico, né? Esse é um exemplo bastante interessante, né? E daí eu linko isso com um outro comentário que você fez a respeito da resistência do filme que vocês produzem à radiação, né? Que é um filme bastante resistente. A gente tem aqui, quando a gente vai fazer as medidas de hidrogênio, a gente tem um ensaio para saber para fazer um teste, né, de estabilidade do filme à radiação, né? Eu não sei se você já fez testes a respeito disso, mas se for do seu interesse, a gente pode tentar pensar em alguma coisa nesse sentido também. Não, os testes nós não fizemos, não, mas seguramente nós temos interesse em fazer, sim. O que a gente faz, basicamente, é medir a concentração de hidrogênio em função da dose, né? Então, a gente faz uma medida bastante longa de hidrogênio, só que interrompida, né? A gente interrompe ele várias vezes e processa os dados para ver a concentração de hidrogênio em função da dose. A gente faz isso relativo ao carbono, mas no caso dos seus filmes, a gente poderia fazer absoluta, né? Uma quantidade absoluta de hidrogênio e de carbono em função da dose. Né? Legal. Se for do interesse do seu estudo. Claro. Isso aqui assim que vocês voltarem aí, né? A pandemia está deixando a gente um pouco isolado, né? Mas assim que vocês voltarem, como você disse já da outra reunião que nós tivemos aí, Tiago, sem dúvida, a gente pode, nós já temos as amostras, tá? É uma questão só e gostaria até de envolver, né, alguns alunos, né? Tanto do diamante monocristalino, como também do DLC. Eu não sei se... Eu estou vendo, o Corá está participando aí ele está ouvindo a palestra também. O Corá, ele tem bastante estudo na área de nanotubos, né, grafeno, etc. De repente, pode ser que ele também tenha algum interesse nessa área. E a gente envolveria os alunos, né, porque, olha, tem muita coisa para a gente fazer, bastante coisa. Com certeza. Inclusive, você até me lembrou de olhar o chat aqui. Tem uma pergunta no chat da Ellen, ela está perguntando se a semente, eu acredito que seja a semente para crescimento do diamante monocristalino, se ela serve para orientar crescimento em uma dada direção. Isso, exatamente. A gente cresce com a orientação a partir da semente. Existe alguma explicação para ela ter uma taxa de crescimento tão mais alta assim do que o amorfo? Pois então, o que acontece é o seguinte, a explicação lógica, sim, calculada, não, né, Tiago, mas o que acontece é o seguinte, nós estamos crescendo como uma das coisas importantes é que você tem uma única face para crescer, né? Se você conseguir ter todas as propriedades, reunir todas as propriedades para crescer uma única face, você não mudar, né, a face de crescimento, então, obviamente, você está economizando energia, né? Você está crescendo tudo em uma única face.
E isso realmente é bem verdade. A gente praticamente dobra a taxa de crescimento quando você tem uma única face, que no nosso caso aí, a face que a gente escolheu é 1,00, justamente porque tem uma melhor taxa de crescimento. Você sabe que tem, na verdade, acho que uma face que tem uma melhor taxa de crescimento, mas ela é mais difícil de se obter, né? De se obter a semente para crescer, né? Sim. Então, a gente acaba optando por crescimento com a face 1,00. E a taxa de crescimento, ela vai copiar, o crescimento, ele vai copiar a face, né? A orientação, e com uma taxa de crescimento bem maior, né? Quer dizer, no fundo, a gente está economizando realmente energia, crescendo uma única face. Ah, entendi, faz sentido. Mais alguém tem pergunta para o Vladimir? Eu tenho de novo, pode falar? Sim. A não ser que alguém queira perguntar. Então vamos lá. Você disse, Vladimir, que misturando acetileno com argônio você baixa as energias de ionização, do potencial de Bias, é isso, né? Se eu entendi direito. Isso, é. Isso se deve a que você está usando um gás, no caso acetileno, que tem mais fácil ionização? Quer dizer, eu imagino que deve ser esse o processo que você está atrás. O que acontece maior facilidade de ionização, mais elétrons, mais fácil de fazer o plasma? Então, você está aumentando, justamente, você está aumentando a quantidade de elétrons, mas é que o argônio, ele tem um potencial de ionização muito baixo também, né? E não reage com nada. Então, o argônio que você coloca lá, ele é 100% aproveitado, né? Então, você pode utilizar um percentual bastante baixo de argônio, que você vai ter uma quantidade de elétrons gerada bem maior, ele vai propiciar esse aumento. E aí, quando você propicia esse aumento, parte disso você contribui justamente para ionizar o acetileno, que é o gás precursor do crescimento do DLC. Então é o contrário que eu pensei, tá bom. Isso, O argônio, ele ajuda a você manter a pressão lá embaixo, pelo fato dele ter um potencial de ionização mais baixo, né? E ele contribui com bastante elétron, porque ele não reage com nada, né? Então, uma quantidade pequena de argônio, ele vai contribuir com elétrons acelerados lá dentro, muito mais do que os outros gases. Interessante. E aí é por isso aquelas curvas lá, né, que a gente obteve lá, onde a gente nota que com a pressão, né, o argônio é que comanda a pressão da descarga, né? Apesar se você coloca uma descarga só de acetileno, você tem a pressão de limite, ela é mais alta do que a pressão limite do argônio. Agora, se você mistura o acetileno com o argônio, quem comanda é o argônio. Então, eu abaixo a pressão do acetileno. Esperto, tá, entendi. A última pergunta, eu vi que você utiliza bombas de difusão, essa é uma pergunta técnica, mas talvez nos interesse. Eu vi que você utiliza bastante bomba de difusão, que são bombas tipo Volkswagen, né? Funciona sempre. Exceto quando você areja ela errado, mas isso vamos supor que isso não acontece. Correto. Você não tem medo de contaminar suas amostras, sua câmara com o óleo da bomba, ou você consegue evitar essa contaminação? Porque a gente já quis usar isso, mas eu sempre tive medo de usar a bomba de difusão para não contaminar o acelerador, nossas estruturas. Bom, o Manfredo, claro que os vossos aceleradores aí, vocês trabalham com pressão bem mais baixa do que nós aqui, né? 10 a menos 8. Então, nós trabalhamos aqui, a gente chega a uma pressão de fundo de 10 a menos 6. No caso dos reatores de DLC, na verdade, a pressão de crescimento, a pressão de operação é entre 10 a menos 4 e 10 a menos 3. Então, a gente indo a 10 a menos 6, para nós está bom. E como o crescimento, no caso do DLC, é em torno de 10 a menos 3, e a gente... se não houver nenhum tipo de vazamento, quer dizer, a pressão de fundo não vai atrapalhar, né? Não vai atrapalhar o filme de DLC. Então, a gente não detecta realmente, e esse nível de impureza que a gente teria com essa pressão, digamos, um possível contaminação de vapor de óleo, que certamente tem um pouco, obviamente.
Inclusive, na questão do DLC, nós nem estamos usando o trap de nitrogênio líquido. Então, seguramente que deve ter algumas contaminações, mas ela não chega a ser nem detetável, né? Mesmo porque, às vezes, a gente está usando um mês o reator lá, né? E você nota que, mesmo na válvula, né, de conexão do reator para a bomba difusora, né? A gente vê que está não na válvula, a válvula realmente fica suja de óleo, mas no patamar onde a gente coloca, a gente faz a separação da câmara, né, do catodo para o anodo, realmente não tem óleo nenhum, né? Não tem óleo nenhum. Já no caso do diamante, aí não. Apesar de, no caso do diamante, a gente crescer com uma pressão bem mais alta, né? Não é na ordem de 10 a menos 3, e sim é na ordem de uma centena de Thor, né? O diamante CVD. Aí sim, mas aí a gente tem problema porque traços de nitrogênio, naturalmente, vão trazer problemas na estrutura do filme. Então, aí sim, a gente precisaria, com uma bomba difusora, mais um trap de nitrogênio, nós imaginamos que vamos melhorar bastante o nosso sistema em relação ao que a gente tinha. Embora o correto, essa é a bomba que nós temos aqui. Mas o correto mesmo seria, talvez, colocar uma bomba turbo. É que a difusão é barata e funciona sempre, né? A turbo esse é o ponto, é bem fácil de utilizar, exatamente. Isso ajuda bastante. Bom, mais alguém tem alguma pergunta para o Vladimir? Olá, Evaldo, por favor. Opa, só fazer um comentário. O Raoni está aqui me cobrando para falar sobre as janelas. É que o Raoni, ele fez, foi o doutorado dele, na verdade, ele fez janelas de nanodiamante, com espessura aí de 500 nanômetros de espessura, tá? Uhum. E até, vamos dizer assim, 15 milímetros de diâmetro, certo? Só que o nanodiamante, quer dizer, o tamanho de grão é aí na faixa da ordem de 10 a 20 nanômetros, tá? E como você tem muito contorno de grão, a gente fez essas medidas lá no LNLS, tá? E daí você tem muito espalhamento de raio-x, né? Quer dizer, espalha bastante. A transmissão é muito boa, mas ele tem, de qualquer forma, bastante espalhamento. E além da questão do diamante monocristalino, que o Vladimir falou, e do diamante nanocristalino, que o Raoni comentou, existe a possibilidade dessa janela de diamante, que é o mais provável que você encontra no mercado. As janelas de diamante, elas são de diamante policristalino, tá? Diamante policristalino. As janelas de diamante policristalino, elas são relativamente simples de obter. O Vladimir mostrou algumas fotos, né, do diamante policristalino, obtidos nesse reator de micro-ondas em particular, né? Com taxas de crescimento bem razoáveis, aí na faixa de 12, 15 micrômetros por hora, né? Então, dá para fazer com o diamante. É que para janela de diamante, espessuras realmente muito pequenas já são suficientes, né, para você segurar esse nível de vácuo que vocês têm, quer dizer, para vácuo, nível de vácuo não importa qual seja o nível, né? Mas já são suficientes, né? Então, uma possibilidade é o desenvolvimento das janelas de diamante policristalino, porque o polimento que vai ser necessário, ele vai ser necessário em qualquer dos casos, né? Então, só para fazer esse comentário de que as janelas, elas não estão restritas ao diamante monocristalino, né? É verdade, né? É possível o diamante policristalino, né, com grãos aí na faixa de 10, 20 micrômetros, onde daí o espalhamento já é bem menor. Entendo. No nosso caso, o espalhamento não é uma grandeza relevante, porque a gente quer transmitir íons. Ah, tá. E o espalhamento de raio-x, no nosso caso, não é muito relevante. É uma coisa que a gente tem muito interesse, e essas dimensões que você diz, 500 nanômetros,
etc., são exatamente coisas do que a gente está procurando, né? Uma janela para o feixe externo, tipicamente utilizada em laboratórios equivalentes ao LANF no exterior, elas são feitas de nitreto de silício, que são aqueles porta-amostras de microscopia de transmissão, né? Mas a gente, por sérias restrições orçamentárias impostas nas nossas condições, o que a gente faz é usar 6 microns de alumínio. Então, é uma janela extremamente ineficiente para o nosso objetivo, que é conseguir fazer RBS em ar, né? Não é um RBS que talvez interesse para o grupo de vocês, que vocês sempre produzem filmes muito bem comportados e tal, mas quando a gente faz análises de obra de arte, por exemplo, é a diferença entre viabilizar uma medida de RBS nesse tipo de objeto ou não. Então, hoje a gente não consegue fazer porque a gente não tem essa janela. Tem uma dificuldade prática, quer dizer, a gente poderia fazer um projeto e comprar essa tal janela de nitreto de silício, mas elas são sempre muito pequenas para o nosso feixe externo. O nosso feixe externo, a saída é grande. Então, acho que, certamente, essas dimensões que vocês conseguem produzir resolveriam o nosso problema, assim, de uma forma até superior ao que se pode comprar comercialmente, né? Certamente a gente vai entrar em contato com vocês para a gente pensar em produzir uma janela com vocês aí. Uma janela dessa de diamante nanocristalino, se realmente o espalhamento daí essa não precisa nem ao menos do polimento, né? Basicamente o que a gente faz, a gente cresce sobre o silício e depois corrói o silício no meio dele, né? Então a janela fica ela autossuportada sobre o silício, simplesmente uma janela aberta nesse centro, tá certo? E aí a janela faz do tamanho que for necessário, né? Muito interessante. A vegetação e coisa assim é feita no silício. É lógico que o silício é um material frágil para você pressionar e etc. Provavelmente vocês não usem O-ring, né, para esse tipo de pressão que vocês... A janela é colocada com O-ring? Acho que não, né? Não, a gente, na verdade, a gente cola a janela, né? Cola. Faz uma colagem. Ela é um tubo, a terminação do feixe externo é um tubo, e a gente só cola a janela na borda desse tubo, né? Tá certo. Então, eu acho que seria bem viável fazer, porque é bem simples mesmo. É um pouco mais difícil a questão de obter a espessura nano, né, as condições de crescimento nano e etc. A gente até tem uma foto, o Vladimir ele não apresentou, que ele se consegue apresentar na verdade, o LC. foi mais, isso, Foi mais uma janela transparente, né, mostrando o escrito embaixo, etc. Mas eu tenho aqui, viu, Corel, eu posso mandar uma foto depois para ele, sim. Porque seria interessante, porque não seria... Porque esse trabalho do Raoni já tem aí pelo menos uns 5, 6 anos, acho que o Raoni foi embora, ou mais até. Então, a gente não cresce essa janela desde essa época, mas é uma coisa que a gente sabe fazer, então é relativamente simples de recuperar, tá? O crescimento de janelas de nanodiamante. Isso para a gente é extremamente interessante. Eu nem esperava ter solução para esse problema brevemente. Fico contente que ela surgiu nesse seminário. Eu vou entrar em contato com vocês. Existe um paper que eu publiquei, a questão de uns 5 anos atrás, com uma medida de RBS em ar, só para espetar a bandeira lá, para dizer que a gente consegue fazer, onde a gente olha para aquele espectro e pensa, nossa, isso aqui é totalmente inadmissível para um espectro RBS, mas é justamente pela falta da janela, né? Então, certamente isso pode trazer para a gente um grande benefício. Tiago, e demais colegas. Fala aí, Raoni. Por favor. Olá, Vladimir. Olá, boa tarde a todos. Tiago, eu inclusive tenho umas janelas aqui, viu, caso precise. Eu não sei qual o diâmetro que você tem. Que ótimo, hein? Poxa vida. Eu acho que deve ser da espessura aí de uns 5, não me lembro bem agora, vocês olham. É isso. Vamos conversar. Eu vou mandar um e-mail para o Vladimir para a gente discutir isso por e-mail, mas certamente essa é
uma notícia muito boa para a gente. Quer dizer, saber que vocês têm essa tecnologia e conseguem nos dar suporte a isso, nesse problema, seria um upgrade bastante importante para o nosso cenário. Exato. Daí a importância, né, dessa interação, né? A gente não sabe que vocês estão precisando, a gente também, o Ronei deixa guardadinho lá na gaveta dele, né? Não é? Essa já passeou muito, porque o Raonei já foi para Foz do Iguaçu, já foi para Marabá, no Pará, está na Bahia hoje em dia. Poxa vida. É verdade, é verdade. Interessante. Bom, pessoal, muito bom, a discussão muito boa também. Vladimir, muito obrigado pelo seminário, foi ótimo. A gente aprendeu bastante com você. Espero que a gente consiga, no retorno das atividades, trabalhar mais com você nessa questão de medida de perfil de silício, resistência à radiação do seu filme de DLC, e também nessa questão da janela para o fecho externo. A gente gostaria muito de ter uma contribuição do seu grupo lá no nosso arranjo experimental, fazer uma publicação junto. Bom, então gostaria de agradecer a todos que conectaram, tanto do nosso grupo de aceleradores quanto do grupo do professor Vladimir, e nós estamos sempre à disposição para conversar com qualquer que seja a discussão, e é isso. Muito obrigado a todos. Falou, pessoal, muito obrigado pela oportunidade de falar com vocês, tá? Muito obrigado. Obrigado. Vamos nos falando por aí, então. Com certeza. Vamos então, um grande abraço para vocês aí, hein? E vamos torcer para que a pandemia acabe, então. Com certeza, vamos continuar torcendo. É obrigado, isso aí, Evaldo. Obrigado, Raonei. Falou, pessoal. Tchau. Tchau.